Imagine atravessar um continente inteiro e ter sempre no horizonte uma muralha colossal de montanhas que parece nunca terminar. Essa é a Cordilheira dos Andes, a mais longa cadeia de montanhas do mundo e uma das mais imponentes obras da natureza. E hoje você vai se tornar um explorador e descobrir as maravilhas deste lugar. Os Andes nasceram há muito tempo atrás, quando a placa de Nazca começou a mergulhar sobre a placa sul-americana, num processo chamado subdução. Essa colisão não foi apenas um encontro de placas, foi um evento que moldou todo um continente. Com o passar das eras, a pressão fez a crosta se enrugar, formando picos e vales. E a atividade vulcânica criou cordões de montanhas, vulcões ativos e vastos planaltos. Essa mesma força ainda atua hoje, fazendo dos Andes uma cordilheira geologicamente jovem e instável. Por isso, terremotos e erupções não são raros em suas encostas. A Cordilheira dos Andes nasce discretamente no norte da Venezuela, nas montanhas da Cordilheira de Mérida, e pouco a pouco vai ganhando força e altitude ao seguir para o sul, passando pela Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina, até finalmente terminar nas águas frias do extremo sul, onde a cordilheira se fragmenta em ilhas e montanhas menores, formando os chamados Andes Fueguinos, até chegar ao ponto final, a Ilha Onus, a última parada antes da Antártida, atravessando o Estreito de Drake, onde os ventos e mares são um dos mais perigosos do planeta. Atravessar a Cordilheira dos Andes de ponta a ponta é uma viagem de aproximadamente 8.750 quilômetros, quase um 4/2 da circunferência da Terra. Os Andes abrigam o ponto mais alto do Ocidente, o Aconcagua, na Argentina, com 691 metros de altura. Conhecido como Colosso das Américas, é cercado por paisagens áridas e picos nevados. Mas, curiosamente, a cordilheira também guarda lugares incrivelmente baixos. Em algumas passagens, como no extremo sul e em certos vales costeiros, o relevo desce quase ao nível do mar. Esse contraste é ainda mais impressionante porque, ao longo de sua extensão, a cordilheira molda climas e paisagens completamente distintos. No norte, encontramos cumes cobertos de selva, no centro montanhas de neve eterna e no sul fiordes gelados. Também existem os grandes vales, áreas inteiras nascidas do degelo da neve ou de nascentes escondidas a milhares de metros de altitude, com rios que começam tímidos, deslizando entre as rochas, mas à medida que descem ganham força, abrindo passagem por cânions e fendas profundas. A diversidade geográfica dos Andes vai além. Eles também abrigam dos desertos mais áridos do planeta, o Atacama. Ali há regiões onde não chove há mais de 400 anos e a paisagem lembra a superfície de outro planeta. Ainda mais impressionantes são os salares, desertos feitos inteiramente de sal, que brilham sob o sol como espelhos infinitos. O Salar de Uyuni é o maior do mundo, com mais de 10.000 km². Durante a estação das chuvas, ele se transforma num gigantesco espelho que reflete o céu, criando uma ilusão surreal. Musca Laguna Colorada é um espetáculo natural a mais de 4.000 metros de altitude. Suas águas vermelhas intensas se devem à cor dos sedimentos e a algas microscópicas, que prosperam em sua superfície. Hoje é um destino turístico popular, acessível por trilhas que atravessam paisagens andinas de tirar o fôlego. A combinação entre geologia única e cenário montanhoso cria uma das vistas mais marcantes do mundo. O Vale de las Rocas é uma vasta planície a mais de 3.800 metros de altitude, repleta de formações rochosas esculpidas pela erosão e pela ação dos ventos intensos. Sem dúvida, um ponto marcante da paisagem andina. Geleiras se acumulam nas regiões mais frias e elevadas, como nos Andes patagônicos.
Algumas delas, como o Glaciar Perito Moreno, são atrações turísticas famosas por seus paredões de gelo que se desprendem com estrondo e caem na água. Essas geleiras são fundamentais para a vida. Elas armazenam água e liberam lentamente durante o verão, abastecendo rios que sustentam milhões de pessoas. Além de sua geologia única, a flora da cordilheira varia conforme a altitude, latitude e condições climáticas, formando uma sucessão de ecossistemas ao longo de sua extensão. Nas regiões baixas e úmidas, predominam florestas densas e exuberantes. Em altitudes médias, surgem áreas de vegetação arbustiva e campos abertos. Mais acima, a vegetação torna-se rasteira, resistente ao frio, ventos e solos pobres. Próximo às neves eternas, apenas líquens e musgos resistem. Em zonas áridas, a paisagem é marcada por plantas resistentes à escassez de água. Essa diversidade cria um gradiente único, onde cada faixa de altitude abriga formas de vida especializadas. Os queridos animais são tão cativantes quanto a paisagem. Em áreas de altitude elevada, onde a vegetação é escassa, vive a vicunha, parente selvagem da lhama e da alpaca, cuja lã é considerada uma das mais finas do mundo. O condor andino, com suas asas de até 3,3 metros de envergadura, sobrevoa vales e picos, tornando-se símbolo da cordilheira. A Suçuarana dos Andes patrulha a extensão chilena da cordilheira, mas também adentra bosques mais densos, pois se adapta a qualquer ambiente, desde o nível do mar até 5.000 metros de altitude. O galo das rochas, uma ave que habita os países andinos do norte, além de seu visual único entre os pássaros, tem seu nome relacionado aos seus ninhos em falésias rochosas. Sendo uma ave solitária e silenciosa. Os Andes também são o lar de um dos animais mais raros do planeta, o urso de óculos. A única espécie de urso nativa da América do Sul, e que habita principalmente as regiões montanhosas e florestas úmidas dos Andes. Seu nome vem das marcas claras no rosto, que muitas vezes formam um padrão semelhante a óculos. É um animal onívoro, alimentando-se de frutas, plantas, insetos e, ocasionalmente, pequenos animais. E como é de se esperar de um lugar tão amplo e diversificado, cerca de 40 milhões de pessoas vivem nas regiões andinas. Muitas delas descendem de povos indígenas que aprenderam a cultivar nas encostas íngremes usando terraços agrícolas, entre outras formas de cultivo. Outros vivem em cidades modernas que se espalharam pelo Planalto pelas encostas. Nos Andes, a altitude molda a vida. Cidades como La Paz, na Bolívia, ficam tão altas que até os visitantes mais saudáveis sentem o impacto da falta de oxigênio. Mas, para os locais, é apenas o normal. Mas muito antes da chegada dos europeus, os Andes já eram o lar de culturas avançadas. Povos como os Chavin, Moche, Tiwanaku e os Incas dominaram a construção e a agricultura em altitude.
Hoje, os Andes continuam sendo vitais para milhões de pessoas. Seus vales férteis produzem vinhos, frutas, grãos e legumes que abastecem mercados dentro e fora da América do Sul. O subsolo é rico em cobre, prata, ouro, lítio e outros minerais que impulsionam economias nacionais. O turismo também é uma força crescente, atraindo viajantes do mundo inteiro para os mais variados destinos. Muitos vêm para caminhar, escalar ou simplesmente contemplar paisagens. A estrada Los Caracoles, na fronteira entre Chile e Argentina, é um trecho icônico entre os moradores e turistas. Famosa por suas curvas fechadas em série, que lembram espirais, a estrada atinge altitudes superiores a 3.000 metros, oferecendo vistas espetaculares das montanhas. É um ponto vital para o transporte e comércio entre os dois países, além de rota turística para quem busca aventura. A Cordilheira dos Andes começa discretamente no norte, e termina quebrada em ilhas, no encontro das águas mais tempestuosas do planeta. São quase 9.000 quilômetros de extremos. Calor e frio, vida e deserto, paz e fúria. Existem tantas maravilhas, tantos detalhes para serem apreciados, que uma vida inteira não seria suficiente para conhecer tudo. Para quem a percorre, cada curva revela uma nova face. Para quem a estuda, cada pedra é um fragmento da história da Terra. E para quem vive sob sua sombra, os Andes não são apenas uma cadeia de montanhas. São casa, refúgio e aconchego.
Imagine atravessar um continente inteiro e ter sempre no horizonte uma muralha colossal de montanhas que parece nunca terminar. Essa é a Cordilheira dos Andes, a mais longa cadeia de montanhas do mundo e uma das mais imponentes obras da natureza. E hoje você vai se tornar um explorador e descobrir as maravilhas deste lugar. Atravessar a Cordilheira dos Andes de ponta a ponta é uma viagem de aproximadamente muito tempo atrás, quando a placa de Nazca começou a mergulhar quase um quarto da circunferência da Terra, num processo chamado subducção. Os Andes abrigam o ponto mais alto do Ocidente. Essa colisão não foi apenas um encontro de placas. Argentina. Foi um evento que moldou todo o continente, metros de altura. Com o passar das eras, como a Colosso das Américas se enrugar, é cercado por paisagens áridas e picos nevados. E a atividade vulcânica criou cordões de montanhas, a cordilheira também guarda lugares incrivelmente baixos. Em algumas passagens, força como no extremo hoje, sul e em certos vales costeiros, uma cordilheira geologicamente quase ao nível do mar. Estável. Esse contraste é ainda mais impressionante porque ao longo de sua extensão, a cordilheira molda climas e paisagens completamente discretamente no norte da Venezuela. Nas montanhas da Cordilheira de Mérida, cobertos de selva, e pouco a pouco vai ganhando força e altitude ao seguir para o sul, de neve eterna, passando pela Colômbia, e no sul, fiordes gelados, Equador. Também existem os grandes vales, áreas inteiras nascidas do degelo da neve ou de nascentes escondidas a milhares de metros de altitude, com rios que começam tímidos, deslizando entre as rochas. E a Argentina, mas, à medida que descem, ganham força até finalmente terminar nas águas frias do extremo sul, onde a cordilheira se fragmenta em ilhas e montanhas menores. A diversidade geográfica dos Andes vai além, até chegar ao ponto dos desertos mais áridos do planeta, a Ilha Hornos, a última parada antes da Antártida, atravessando o Estreito de Drake, ali, onde os ventos e mares são um dos mais perigosos do planeta, e a paisagem lembra a superfície de outro planeta. Ainda mais impressionantes são os salares, desertos feitos inteiramente de sal que brilham sob o sol como espelhos infinitos. O salar de Uyuni é o maior do mundo, com mais de 10.000 km². Durante a estação das chuvas, ele se transforma num gigantesco espelho que reflete o céu, criando uma ilusão surreal. A Laguna Colorada é um espetáculo natural a mais de 4.000 metros de altitude. Suas águas vermelhas intensas se devem à cor dos sedimentos e às algas microscópicas que prosperam em sua superfície. Isso faz com que se crie uma paisagem sem igual. Refúgio para milhares de flamingos andinos, a lagoa é parte de uma reserva nacional, combinando beleza, vida selvagem e um cenário incomparável. Centenas de lagos pontuam a paisagem em toda a extensão dos Andes, mas os formados pelo degelo das geleiras, pela atividade vulcânica e por antigos movimentos tectônicos são os mais espetaculares. Muitos apresentam tons turquesa ou verde esmeralda devido à presença de minerais em suspensão e à pureza da água, que reflete intensamente o céu. Outros, mais escuros, guardam profundezas misteriosas entre paredões rochosos. Há lagos imensos, como o Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo, a quase 4.000 metros de altitude. Além de pequenos espelhos d'água escondidos em vales isolados. Cada um é um microcosmo, abrigando aves, peixes e plantas projetadas para viver em meio à altitude,
e oferecendo paisagens que parecem pinturas vivas em meio à imponência andina. O Pozo de las Ánimas é formado por duas dolinas profundas preenchidas por água verde azulada, cercadas por paredões íngremes. Criado pela dissolução subterrânea de rochas de gesso, o local impressiona pela beleza e pelo contraste com a aridez da paisagem andina. O Vale de las Ánimas, situado próximo a La Paz, na Bolívia, é resultado de intensos processos erosivos sobre depósitos sedimentares e vulcânicos. A ação combinada da água, vento e variações térmicas esculpiu formações verticais pontiagudas, conhecido como chimenéas de Hadas. Esses pináculos, compostos por camadas de diferentes resistências, sofrem erosão diferencial, criando o aspecto diferenciado e irregular do vale. As montanhas arco-íris, ou Vinicunca, são famosas por suas impressionantes faixas de cores naturais, resultados da deposição de minerais ao longo das eras. Localizadas a mais de 5.000 metros de altitude, exibem tons de vermelho, amarelo, verde e roxo, criados por óxidos de ferro, sulfetos e cloritas. O local permaneceu coberto de gelo até meados de 2015, quando foi descoberto devido a uma mudança no clima da região, que revelou suas cores vibrantes. Hoje é um destino turístico popular, acessível por trilhas que atravessam paisagens andinas de tirar o fôlego. A combinação entre geologia única e cenário montanhoso cria uma das vistas mais marcantes do mundo. O Vale de las Rocas é uma vasta planície a mais de 3.800 metros de altitude, repleta de formações rochosas esculpidas pela erosão e pela ação dos ventos intensos. Sem dúvida, um ponto marcante da paisagem andina. Geleiras se acumulam nas regiões mais frias e elevadas, como nos Andes patagônicos. Algumas delas, como o Glaciar Perito Moreno, são atrações turísticas famosas por seus paredões de gelo que se desprendem com estrondo e caem na água. Essas geleiras são fundamentais para a vida. Elas armazenam água e liberam lentamente durante o verão, abastecendo rios que sustentam milhões de pessoas. Além de sua geologia única, a flora da cordilheira varia conforme a altitude, latitude e condições climáticas, formando uma sucessão de ecossistemas ao longo de sua extensão. Nas regiões baixas e úmidas, predominam florestas densas e exuberantes. Em altitudes médias, surgem áreas de vegetação arbustiva e campos abertos. Mais acima, a vegetação torna-se rasteira, resistente ao frio, ventos e solos pobres. Próximo às neves eternas, apenas líquens e musgos resistem. Em zonas áridas, a paisagem é marcada por plantas resistentes à escassez de água. Essa diversidade cria um gradiente único, onde cada faixa de altitude abriga formas de vida especializadas. Os queridos animais são tão cativantes quanto a paisagem. Em áreas de altitude elevada, onde a vegetação é escassa, vive a vicunha, parente selvagem da lhama e da alpaca, cuja lã é considerada uma das mais finas do mundo. O condor andino, com suas asas de até 3,3 metros de envergadura, sobrevoa vales e picos, tornando-se símbolo da cordilheira. A Sussuarana dos Andes patrulha a extensão chilena da cordilheira, mas também adentra bosques mais densos, pois se adapta a qualquer ambiente, desde o nível do mar até 5.000 metros de altitude. O galo das rochas, uma ave que habita os países andinos do norte, além de seu visual único entre os pássaros, tem seu nome relacionado aos seus ninhos em falésias rochosas. Sendo uma ave solitária e silenciosa.
Os Andes também são o lar de um dos animais mais raros do planeta, o urso de óculos. A única espécie de urso nativa da América do Sul, e que habita principalmente as regiões montanhosas e florestas úmidas dos Andes. Seu nome vem das marcas claras no rosto, que muitas vezes formam um padrão semelhante a óculos. É um animal onívoro, alimentando-se de frutas, plantas, insetos e, ocasionalmente, pequenos animais. E como é de se esperar de um lugar tão amplo e diversificado, cerca de 40 milhões de pessoas vivem nas regiões andinas. Muitas delas descendem de povos indígenas que aprenderam a cultivar nas encostas íngremes usando terraços agrícolas, entre outras formas de cultivo. Outros vivem em cidades modernas que se espalharam pelo Planalto pelas encostas. Nos Andes, a altitude molda a vida. Cidades como La Paz, na Bolívia, ficam tão altas que até os visitantes mais saudáveis sentem o impacto da falta de oxigênio. Mas, para os locais, é apenas o normal. Mas muito antes da chegada dos europeus, os Andes já eram o lar de culturas avançadas. Povos como os Chavin, Moche, Tiwanaku e os Incas dominaram a construção e a agricultura em altitude. Hoje, os Andes continuam sendo vitais para milhões de pessoas. Seus vales férteis produzem vinhos, frutas, grãos e legumes que abastecem mercados dentro e fora da América do Sul. O subsolo é rico em cobre, prata, ouro, lítio e outros minerais que impulsionam economias nacionais. O turismo também é uma força crescente, atraindo viajantes do mundo inteiro para os mais variados destinos. Muitos vêm para caminhar, escalar ou simplesmente contemplar paisagens. A estrada Los Caracoles, na fronteira entre Chile e Argentina, é um trecho icônico entre os moradores e turistas. Famosa por suas curvas fechadas em série, que lembram espirais, a estrada atinge altitudes superiores a 3.000 metros, oferecendo vistas espetaculares das montanhas. É um ponto vital para o transporte e comércio entre os dois países, além de rota turística para quem busca aventura. A Cordilheira dos Andes começa discretamente no norte, e termina quebrada em ilhas, no encontro das águas mais tempestuosas do planeta. São quase 9.000 quilômetros de extremos. Calor e frio, vida e deserto, paz e fúria. Existem tantas maravilhas, tantos detalhes para serem apreciados, que uma vida inteira não seria suficiente para conhecer tudo. Para quem a percorre, cada curva revela uma nova face. Para quem a estuda, cada pedra é um fragmento da história da Terra. E para quem vive sob sua sombra, os Andes não são apenas uma cadeia de montanhas. São casa, refúgio e aconchego.